Olá, muito bom dia, meus queridos ouvintes. Eu gostaria de compartilhar uma palavra ao seu coração que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, no capítulo 7, no verso de número 54 em diante, quando diz assim, Ouvindo eles isto, enfureciam-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremessaram-se contra Estevão e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Meus queridos ouvintes, ao ler este texto, eu fico pensando no preparo de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da história do cristianismo. Ele foi um dos discípulos que veio depois dos apóstolos. Ele foi um seguidor de Jesus, no sentido de que ouviram a palavra de Jesus após a ascensão de Jesus ao céu. Ele ouviu a palavra, entendeu a respeito da vida eterna e passou a pregar esta palavra para outras pessoas. O atributo que o texto coloca sobre Estevão aqui, isto é, a qualidade que o texto atribui a Estevão, é que ele era cheio do Espírito Santo. Aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo não têm medo de cara feia. O texto diz aqui que os inimigos de Estevão, eles ouvindo a sua palavra, eles enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus. Aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas não têm medo de qualquer situação que sobrevierem sobre as suas vidas. Elas estão seguras no propósito, elas estão firmes no Deus Criador dos céus e da terra. Além de não ter medo de cara feia, aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo não tem medo nem mesmo da morte. O texto diz que os inimigos de Estevão levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Meus ouvintes, foi um apedrejamento. Estevão estava fazendo bem. E as pessoas levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Eu chamo sua atenção para o preparo de Estevão aqui ao ser apedrejado. O texto diz aqui que lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Mesmo assim, Estevão invocava a Deus e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Ele diz também que, Senhor, não imputes este pecado. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, perdoe-lhes.
como o próprio Jesus fez na cruz, quando diz: perdoe-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Bem assim, Estevão aqui. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa sempre preparada para enfrentar qualquer situação, inclusive situações de risco, situações em que pode levar à morte. Diante disso, meu querido ouvinte, eu pergunto neste dia: você está preparado para morrer? Parece uma pergunta, aliás, parece não, é uma pergunta estranha e muito forte. Você está preparado para morrer? A palavra do Senhor nos diz lá em João capítulo 5, verso 24, quando Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A vida que Deus tem para nós, a vida planejada por Deus a nosso favor, é uma vida com letra maiúscula, é uma vida eterna. Então, o meu desejo para você é que você não tenha medo de enfrentar qualquer situação nesta vida, esta vida com letra minúscula, uma vida cheia de problemas e dificuldades, e uma vida que não está isenta, não está livre da morte. Mas eu te digo nesta manhã, se você tem o Espírito Santo em seu coração, que é Jesus vivendo em você, você não precisa ter medo da morte. Você tem a vida, você pode ter a vida. A palavra de Deus diz, no texto que eu citei, João 5,24, aqueles que ouvem, aqueles que creem, não entram em juízo, mas têm a vida eterna. É algo do presente, não é terá. Tem, eu tenho, e aquele que ouve tem a vida eterna. Vida eterna é uma garantia que Jesus conquistou para mim e para você. Você está preparado para morrer? Se fosse morrer hoje, você veria a glória de Deus? Você estaria preparado para encontrar com Jesus? O Espírito Santo de Deus é Deus vivendo em nós, e Ele nos prepara para enfrentar corajosamente a morte, na certeza de que depois desta morte, aliás, a morte é apenas uma passagem, depois da morte terrena, nós ressuscitaremos para a vida eterna. Assim como Jesus ressuscitou, Ele também trará em sua companhia todos os que morrerem. Aqueles que morrem com Jesus estarão seguros. Que Deus te abençoe. Ótimo dia.